Então, pronto, aqui, como eu falei, ó. É a mesma interpretação da outra questão, só que ele quer saber de coisas diferentes. Ele diz assim: de acordo com a equação balanceada abaixo, informe qual a quantidade de massa de água. Então, ele está agora falando de água, mas é o mesmo processo de combustão do gás acetileno, só que ele está falando de água obtida na combustão completa de 10 mols de gás oxigênio. Então, ele quer saber qual é a quantidade de água que vai ser formada quando eu tiver 10 mols de gás oxigênio, tá? Aqui na minha reação eu tenho 5, né? 5 mols dele, certo? Então, como é que tu vai fazer? Agora tu vai calcular a massa do oxigênio? Não. Você vai calcular a massa de água, porque no final ele quer saber a quantidade de massa de água. Então, eu uso as relações aqui, ó, oxigênio e água, certo? Anterior era acetileno e gás carbônico, aqui é outras coisas. Eu vou calcular a massa do gás oxigênio? Não, eu vou calcular a massa de água na equação, porque ele quer saber o resultado final em massa. Aí vai ser a massa do hidrogênio vezes a quantidade, que é 2, mais a massa do oxigênio vezes a quantidade, que é 1. Então, tu fizer todos esses cálculos, dá o que aqui? Dá 18 gramas. Só que tu tem quantas moléculas? Tu tem 2 moléculas. Então, vai ser 18 vezes 2, no caso, vai dar 36 gramas, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho quantos mols de oxigênio? 5 mols. Lídia, por que eu vou deixar em mols? Porque ele me deu mols de oxigênio. Então, eu tenho que ter as mesmas unidades aqui, certo? E aí, para quantas massas de água? 36 gramas de água. Quando eu tenho 5 mols de oxigênio, eu formo quantas gramas de água? 36 gramas de água. Mas se eu tiver 10 mols de gás oxigênio, da onde foi que surgiu esse 10? Da questão. Quanto é que eu vou ter aqui? Isso eu não consigo saber. De cara não, mas eu vou fazer os cálculos. Cancela as unidades aqui em mol, para eu ter justamente em gramas, que é o que ele quer. Faço meio pelos extremos, certo? Aí vai ser 5 vezes x e vai ser 10 vezes 36, né? Aqui eu vou ter 360, isola a variável que é o x, o 5 vai descer dividindo aqui o 360, que vai me dar 72 gramas. Então, vamos lá. Quando eu tinha 5 mols dados da equação de gás oxigênio, quanto de massa de água formava? 36 gramas. Agora, se eu tiver 10 mols de oxigênio, ó, que a questão está me falando aqui, quantos que eu vou formar aqui de oxigênio, de água em massa? Eu vou formar 72 gramas. Então, essa é a relação mol e massa, certo? E aqui, finalizando, que foi o que vocês tiveram, né? Muitas dúvidas. A questão do mol, certo? Mol vai sempre corresponder a esse valor. E eu não sei por que cargas d'água eu coloquei na questão elevada a 24. E é porque eu olho tanto por tanto, mas enfim. Esse valor aqui é um valor constante, né? Quem determinou ele foi Avogadro, um cara muito feio mesmo, né? Eu deveria ter colocado uma foto dele aqui. E ele entendeu que, independente do elemento que eu tivesse, sempre em 1 mol, eu ia ter sempre esse valor aqui, 6 vezes 10 elevado a 23. Mais precisamente, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, um valor extremamente grande, né? Mas como a gente está trabalhando com átomos e moléculas, acaba sendo pequeno, entre aspas. E aí a gente, para facilitar os cálculos, a gente arredonda para 6 vezes 10 elevado a 23. Gente, esse valor é a mesma coisa. Aí eu coloquei aqui, ó, utilizado para átomos, moléculas e íons, certo? Quando for massa é a massa, quando for número de quantidade de matérias é mol. E aqui é quando eu quiser saber quantos átomos ou quantas moléculas existem em determinado composto. Aí eu vou usar essa constante. Esse valor aqui, ó, é a mesma coisa de uma dúzia. Ó, 1 mol
de qualquer elemento químico, de qualquer composto, vai ter sempre esse valor. É a mesma coisa de que uma dúzia. Uma dúzia representa que valor? 12, certo? Meia dúzia, 6, enfim. Então, se eu tirar esse uma dúzia por 1 mol, qual vai ser a representação dessa unidade mol? 6 vezes 10 elevado a 23. Qual é a representação numérica de dúzia? É 12, certo? Então, quando eu falo uma dúzia de banana, eu vou ter quantas bananas? 12 bananas. Se eu falar uma dúzia de ovos, vai me dar quantos ovos? 12 ovos. Se for uma dúzia aí agora, tirando, for uma dúzia de maçã, vai ser quantas maçãs? 12 maçãs. Se eu tirar essa palavra dúzia e colocar mol, se eu pedir 1 mol, me dê 1 mol de manga. Quantas mangas a pessoa vai ter que me dar? 12? Não, 12 é para dúzia, vai me dar 6 vezes 10 elevado a 23 mangas, certo? Uma quantidade enorme de mangas. Se eu pedir assim, me dê 1 mol de carbono, quantos carbonos ele vai ter que me dar? 6 vezes 10 elevado a 23. Me dê 1 mol de mercúrio, quantos? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, gente, esse 1 mol, sempre que você tiver dúvida, lembra da dúzia. Dúzia é 12 e 1 mol é quantos? É 6 vezes 10 elevado a 23. Vai na feira, eu quero, claro que isso não vai acontecer, só fazendo uma analogia, eu quero que o senhor me dê 1 mol de feijão. Quantos feijão eles vão te dar? 6 vezes 10 elevado a 23. Eu quero uma dúzia de abacaxis. Quantos abacaxis tu vai levar para casa? 12. Mas eu quero agora 1 mol de uvas. Quantas uvas tu vai levar? 6 vezes 10 elevado a 23. Certo, gente? Compreendido isso aqui?